Queridos, nós estamos na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos que a melhor forma de ensinar o povo de Deus é expondo toda a carta ou todo o livro da Bíblia, porque assim não ficam coisas avulsas, não ficam pontas soltas, mas nós passamos a compreender qual mensagem cada livro da Bíblia, cada carta da Bíblia tem a oferecer. Cada um tem uma mensagem central a oferecer. E é isso que nós estamos aprendendo também na carta de Paulo aos Romanos, que nos mostra que o poder transformador do Evangelho é possível por meio de Cristo Jesus a todo aquele que crê. E nós continuamos então a exposição da carta de Paulo aos Romanos, hoje no capítulo 2, dos versos 17 a 29. Romanos 2, de 17 a 29. Romanos 2, de 17 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorante, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominam os ídolos e lhes roubam os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor para compreendermos este texto. Senhor amado, de graça e misericórdia, rogamos a Ti que ensine-nos mais uma vez nesta noite, que nos mostre a verdade da Tua palavra, o que o Senhor tem a nos ensinar, assim como por meio do apóstolo Paulo ensinou os Teus servos que habitavam em Roma. Deus, e que este conhecimento possa ser um divisor de água na vida de muitos, Senhor, para que possam entender que a verdadeira vida contigo não é apenas aquilo que é apresentado exteriormente, mas principalmente interiormente. Ensina-nos, Deus, a não viver apenas com a capa da religiosidade, mas ter o nosso coração circuncidado, convertido, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a compreender essa verdade por meio da exposição da Tua palavra nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu sei que muitos, se não todos dos que estão aqui nesta noite,
já tiveram a oportunidade de ir a um cemitério? Seja numa situação ruim da perda de um ente querido, de uma pessoa conhecida, ou apenas para ver o lugar mais de perto. E é fato que ao caminhar dentro de um cemitério, é possível ver belos sepulcros, ornados, cheios de peças bonitas, às vezes com decorações feitas de ouro e prata, belas fotos, algo muito bonito. São sepulcros caiados. Mas, quando nós olhamos para a beleza, muitas vezes, desses sepulcros tão ornamentados, uma outra coisa fica clara para nós: não há mais vida ali. A beleza que é vista às vezes por fora de um sepulcro não é coerente com o que há dentro dele, porque apesar de estar bem ornado, por dentro ele está vazio. E assim também é a vida daquele que vive pela religiosidade, pela tendência de apenas esboçar atividades religiosas. Pode até estar belo por fora, pode até mostrar atitudes que pareçam ser coerentes com a palavra de Deus, mas o interior está sem vida, o interior está vazio, o interior está sem a lei de Deus sendo vivida para a glória dele. E muitos pensam que assim estão vivendo a maneira que Deus deseja. Mas como veremos nessa noite, através da palavra do apóstolo Paulo, quem vive dessa forma está plenamente equivocado diante de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele está dando sequência ao seu argumento, explicando por que é necessário a justificativa em Cristo Jesus diante de Deus. E Paulo, ainda no capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai mostrar que é necessário haver justificativa em Cristo Jesus diante de Deus, porque os gentios vivem de maneira aonde a lei de Deus tem que ser revelada sobre tais atitudes. Porém, como nós vimos também na semana passada, é necessário justificação não apenas para os gentios, mas também para os judeus, que se achavam especiais diante de Deus. E Paulo, a partir do início do capítulo 2, do verso 1 até o verso 16, ele vai trazer um recado aos falsos moralistas. Ele vai trazer um recado àqueles que se achavam especiais diante de Deus, como eram os judeus, dizendo que todos, absolutamente todos, serão julgados por Deus de acordo com as obras que têm, de acordo com aquilo que faz. Se o coração realmente for convertido, as obras serão santas, mas se não forem, não importava se carregava o título de judeu, também seria julgado pelo Senhor. E Paulo diz também que todos, absolutamente todos, serão julgados pela lei de Deus. Uns pela lei da consciência, porque os gentios ele consegue, apesar de muitas vezes não admitir, entender que há um Deus que governa, que criou todas as coisas. Também tem a lei de Deus muitas vezes gravada nas obras que tem, obras de justiça, mesmo que não sejam convertidos. Mas o judeu também seria julgado diante da lei de Deus, que recebeu como a primazia. Porque o gentio não recebeu a lei escrita, mas o judeu sim, sabendo ainda mais de perto e de maneira mais clara qual é a vontade de Deus. E Paulo deixa essa mensagem dizendo que todos serão julgados à luz das obras e à luz da lei de Deus. Só que Paulo continua o seu argumento para os judeus. Ele continua falando e argumentando com os judeus, queridos, que eles também careciam da justificação em Cristo Jesus. Por quê? Porque muitas vezes estavam equivocados diante de Deus. Estavam equivocados por causa da religiosidade do coração deles, pela tendência em apenas esboçar exteriormente aquilo que parecia ser uma vida diante de Deus, quando na verdade o coração estava totalmente afastado de Deus.
E é por isso, irmãos, que nesta noite, à luz do que Paulo escreveu e nós acabamos de ler, é que nós meditaremos no seguinte tema: os equívocos da religiosidade. E aprenderemos como nós também podemos viver de maneira correta diante de Deus e não de maneira equivocada, esboçando apenas atitudes religiosas. E nós vamos ver que os equívocos da religiosidade, segundo Paulo, é que, em primeiro lugar, é necessário apenas conhecer a lei de Deus sem cumpri-la. Em segundo lugar, é necessário apenas ter sinais externos da lei de Deus. Em primeiro lugar, Paulo vai mostrar que um dos equívocos da religiosidade era apenas pensar que deveriam conhecer a lei de Deus, e isso já bastava. Irmãos, a fim de apresentar um contraste entre gentios e judeus que não possuíam a lei de Moisés, Paulo continua falando assim, então, aqueles que se achavam especiais diante de Deus. E Paulo começa aqui falando da seguinte maneira, verso 17: se tu, porém, que tem por sobrenome judeu. Vejam que Paulo está se referindo como se estivesse falando apenas a uma pessoa, no singular. Mas devemos lembrar que Paulo, a exemplo do capítulo 2, verso 1 e 3, está usando um método retórico conhecido como diatribe, que era um diálogo com um interlocutor imaginário, onde objeções e perguntas eram apresentadas a fim de chegar a uma conclusão desejada sobre um assunto abordado. Era um método, era uma forma de álibi, de discussão ali, para poder apresentar uma verdade que o autor ou a pessoa que estava trazendo esse método queria então trazer e apresentar. E Paulo continua dizendo: tu que tens por sobrenome judeu. A ideia aqui, meus queridos, é ter reputação. Não é que alguém tinha um nome e tinha depois um sobrenome de judeu, como nós, por exemplo, temos os nossos sobrenomes. Eu sou o Pedro Matos, então é como se Paulo estivesse dizendo: tu que tem por sobrenome Matos, né? Não é isso que ele está falando. Ele está trazendo uma ideia aqui de reputação. Você que tem uma reputação de ser judeu. É interessante nós lembrarmos que esse termo judeu foi aplicado inicialmente a todos os habitantes da região da Judéia, Palestina e seus descendentes, nas regiões ali da tribo de Judá. Só que posteriormente passou a ser uma referência direta ao povo que tinha uma religião específica, que era a religião judaica. E assim hoje, todos aqueles que moram em Israel também passaram a ser conhecidos como judeus. Então isso precisa ficar claro para a gente também. E ele diz: tu que tem por sobrenome judeu e repousa na lei. Tu que descansas na lei. Tu que se escoras na lei. E por que Paulo fala isso? O judeu, ele se apegava confiadamente ao fato de possuir de maneira peculiar a lei dada por Deus, a Moisés. Quando fala lei, não são apenas os 10 mandamentos, mas os 5 livros da lei chamados de Torá, que são ali preceitos, rituais, tudo que o Senhor tinha ordenado para o povo judeu, que era o povo hebreu, naquele tempo em que nós temos aí a narrativa desde Gênesis a Deuteronômio, gerando deles uma falsa sensação de quê? De justiça própria. Pois eles pensavam, queridos, que cumpriam fielmente a lei de Deus. E por isso eles tinham a garantia da salvação. Não, nós temos a lei, nós cumprimos a lei de Deus perfeitamente e por isso nós somos salvos. E Paulo diz: vocês que se gloriam na lei, vocês que te gloriam em Deus. O que Paulo está dizendo com isso? À luz do contexto, podemos afirmar que esta vanglória não estava apenas associada com o fato de ter a lei, mas também com a falsa sensação de cumpri-la perfeitamente e assim estar agradando de alguma forma a Deus. Na verdade,
Os judeus, irmãos, haviam negligenciado as observâncias da lei, mas os seus corações estavam orgulhosos. Eles diziam: nós temos a Deus, nós temos a lei de Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que venceu batalhas, Ele é o Senhor de todas as coisas, que nos libertou do Egito. Então isso é motivo de quê? De vanglória, de vaidade pura. Apenas isso que eles tinham a apresentar. E Paulo então ele cita aqui 5 características do relacionamento do judeu com Deus e a sua vontade. Por isso que ele diz no verso 18 que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Os judeus achavam que estavam corretos diante de Deus, que tinha esse relacionamento diante de Deus, mas eles estavam equivocados. É por isso que em seguida Paulo vai apresentar 5 características do chamado de Israel para ser luz aos gentios. A partir aí do verso 19, ele diz que estáis persuadidos que é guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas. Por que Paulo vai logo nessa ideia de ser luz? Irmãos, Paulo ele vai falar uma coisa que estava clara no Antigo Testamento. Era uma prerrogativa para o povo judeu antigamente ter a certeza que eles foram chamados para ser luz no mundo. Em Êxodo capítulo 19, Yahvé anuncia que os israelitas deveriam ser diligentes em guardar a lei de Deus e viver por ela para ser peculiar no meio de todos os povos da terra. Deuteronômio 4, de 4 a 8, nós vemos essa ideia de guardar os estatutos de Deus. Para quê? Para que outros povos pudessem ver que existia assim um povo diferente, com um Deus diferente. Os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento e com certeza também conheciam Isaías 42. E lá o Senhor diz por meio do profeta que Israel, o primeiro servo, foi chamado para ser luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar do cárcere da prisão aqueles que estavam nas trevas. É por isso que Paulo usa essas palavras: instrutor de ignorante, mestre de criança, tendo na lei a forma de sabedoria e verdade. O que Paulo está dizendo? Vocês dizem que são aptos a ser luz diante de Deus. E é por isso então que Paulo, na sequência, agora vai apresentar 5 perguntas retóricas que revelam a disparidade entre o conhecimento e a prática. Ele começa a fazer perguntas aqui aos judeus a partir do verso 21. Tu, pois que ensinas a outro e não te ensina a ti mesmos? Tu que pregas que não deve furtar e furtas, que dizes que não se deve cometer adultério e comete, abomina os ídolos e rouba-lhes os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Paulo faz essas perguntas retóricas, queridos, e aqui nós temos algo muito claro. Paulo está listando nessas perguntas 3 falhas cometidas pelos judeus que eram graves: o roubo, o adultério e a idolatria. Os judeus naquela época eram conhecidos, sabe como o quê? Como aqueles que faziam negócios de maneira errada, que queriam levar vantagens em cima dos povos. Os judeus também eram aqueles que cometiam adultério, e vejam, sabia que na lei de Deus não deveria cometer adultério, mas muitos deles viviam adultério. Existem algumas práticas judaicas que dentre elas existe o jejum sexual entre marido e mulher. Mas historiadores dizem que nesse jejum havia abstinência da esposa, mas não de outras mulheres. Um dos maiores índices de prostituição hoje em muitas cidades do mundo está em Israel. Pastor, um povo de Deus, não é possível. Sabe por quê? Porque a prática de muitos que ali estão também é no momento dos jejuns procurar outras mulheres. E parece que essa não é uma prática só de agora.
mas também uma prática antiga. Muitos que se vangloriavam da lei cometiam adultério, sabendo que estavam negligenciando a lei, mas ensinava que não era para fazer isso. Olha que interessante, verso 22, abominas os ídolos e rouba-lhes os templos. É interessante Paulo falar isso aqui, porque isso é alvo de muitas discussões, queridos. Quando Jesus falou para eles, muitas vezes, que eles eram como sepulcros caiados, atitudes como essas faziam mais sentido. Os judeus, por exemplo, eles assim, odiavam falar de ídolos, de outros deuses, muitos deles. Era uma coisa horrível. Só que existe também alguns fatos históricos que judeus roubavam templos de deuses pagãos, muitas vezes na guerra, ou para levar vantagem, ou quando o templo estava abandonado, e assim tirar vantagem disso. Pegava os artefatos caros e vendia para se beneficiar. Peraí, vocês odeiam os ídolos e vocês roubam esses ídolos para levar vantagem? Existem muitas discussões se é sobre isso realmente que o texto está falando, mas na história, muitas vezes isso aconteceu, e pode ser que Paulo esteja associando isso, quando ensina também, quando fala aos judeus que habitavam em Roma, roubo, adultério e idolatria. E essas perguntas são para mostrar o quê? O fracasso da religiosidade, do equívoco da religiosidade, em achar que é necessário apenas conhecer a lei de Deus. É por isso que no verso de número 24, Paulo vai dizer assim: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nós temos aqui uma clara menção a Isaías 52:5. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que por causa dessas atitudes dos judeus hipócritas, que achavam que deveriam apenas conhecer a lei de Deus e não praticá-las, e isso era necessário, o nome de Deus era blasfemado, ou seja, envergonhado entre os gentios. E essa é uma prova bíblica do fracasso da religiosidade. Queridos, se fizermos o mau uso da verdade, isso nos cegará para o propósito da verdade. Conhecer a palavra de Deus não é algo que deve estar apenas diante de nós. Não é algo que deve apenas gerar atitudes falsamente religiosas nossas diante dos homens. Não, mas é algo para estar no coração. É algo para penetrar o nosso eu, a tal maneira de que as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que nós afirmamos conhecer. Que as nossas atitudes, irmãos, sejam coerentes com aquilo que nós dizemos acreditar. É fácil dizer, não, eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei como agir, eu sei as leis de Deus, eu sei os ensinamentos, mas como isso tem adentrado o seu coração e levado à prática? Como isso tem adentrado o seu coração e levado à obediência diante de Deus? E é isso que nós devemos analisar, porque o Senhor abomina isso, e esse é um dos equívocos da religiosidade que muitos homens carregam. Quantas igrejas estão cheias de pessoas religiosas, pessoas apenas com capa de cristã, começa pelas vestes, depois pela fala, atitudes, jargões que parecem mostrar santidade, mas o coração está cheio de pecado, pecados ocultos, muitos pecados ocultos, às vezes a desonestidade no emprego, às vezes a desonestidade no casamento, uma vida de adultério, uma vida de erro, falta de amor pelo próximo, falta de amor às coisas de Deus. A prova disso é que na palavra do Senhor nos mostra que devemos viver aos pés do Senhor, mas nós não temos esse prazer de estar orando, de estar lendo as Escrituras, de estar amando ao Senhor. Quando nós fazemos isso é apenas religiosidade. Não basta apenas adentrar as portas dessa igreja, não basta apenas dizer que é um crente de uma determinada denominação, se nós não amamos e não praticamos a palavra de Deus.
E o pior de tudo isso é que muitas vezes temos isso como motivo de soberba. Achamos que somos mais especiais do que outros, mais santos do que outro. Quantas pessoas, eu já contei para os irmãos aqui, eu vi alguém uma vez abrir a Bíblia e dizer assim: eu sou melhor do que Davi, eu sou melhor do que Abraão. Eles pecaram terrivelmente contra Deus, mas eu não. E quem conhece a vida da peça onde a gente morava, sabe que ele não é nada disso que ele falou, que ele é 1000 vezes pior do que Davi e do que Abraão. Mas muitos carregam isso como uma verdade e não entendem que devem se humilhar diante de Deus. Queridos, nós devemos saber que em sua misericórdia Deus nos salvou, nos trouxe para o seu reino. Essa é a experiência mais humilhante do mundo. Sabe por quê? Porque alguém fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos nos achegar a Deus para sermos salvos e chamados seus filhos. Éramos incapazes. E agora que dizemos ter a Cristo, nós muitas vezes usamos isso como vanglória, como mentira, como religiosidade. Nós não merecíamos nada vindo da parte de Deus. Como disse Isaac Watts no seu hino, "Oh sweetie and awesome in the place", aonde ele diz: Senhor, por que eu fui convidado? Por que eu fui convidado para o seu banquete? Eu não tenho nada para oferecer a ti. Eu não tenho nada para recomendar a ti. Portanto, não deve haver vaidade no nosso coração, porque a obra de Cristo nos salva, mas também nos humilha que somos incapazes. Irmãos, de acordo com Jesus Cristo, o inferno será povoado por pessoas que insistem que são boas suficientes para entrarem no céu. O céu não estará cheio dessas pessoas, mas sim o suficiente no inferno. Porque o céu será povoado por pessoas que insistem que são ruins o suficiente para estar no inferno. A religiosidade preocupa-se com as normas, mas não em viver de fato aquilo que ela prega. E pasmem, a forma com que a pessoa se comporta sempre será associada àquilo que ela acredita. Paulo termina o verso 24 dizendo: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Sabe por que muitos aí fora olham para as coisas de Deus, olham para a igreja, olham para pastor? Hoje em dia falar que é pastor é uma coisa pejorativa, né? Uma vez perguntaram assim: qual é a sua profissão? Falei: profissão não, chamado, né? O meu chamado é para ser pastor. E a senhora que me perguntou falou: xiii, meu filho, então você está condenado ao inferno, porque todo pastor que eu conheço não vale nada. Aí muitos poderiam dizer: não, mas que mulher é essa? Como é que ela fala uma coisa dessa? Mas talvez seja o contato que ela tem. Porque muitos que se dizem pastores, dirigentes de rebanhos, servos de ovelhas, estão dando mau testemunho. Estão vivendo de maneira errada, roubando a casa de Deus, impondo as suas vontades, mentindo, usurpando. E muitos aí fora também não conhecem a Deus, não honram a Deus, não vê com bons olhos ser cristão, porque muitos dos que se dizem cristãos têm atitudes totalmente erradas, seja no trabalho, seja na convivência interpessoal, com parentes próximos, com pessoas conhecidas. Muitos, quando são olhados de perto, em nada se distinguem com quem está no mundo. E esse é um dos perigos da religiosidade, meus irmãos. Não basta apenas conhecer a lei de Deus, devemos praticá-la. Não basta apenas ter a lei de Deus diante dos nossos olhos, mas precisamos tê-la no coração. E é isso que Paulo vai falar agora.
ele vai mostrar que um outro perigo e equívoco que existe na religiosidade é o pensamento que é necessário apenas ter sinais externos da lei de Deus. Paulo vai começar a partir do verso 25 falar sobre circuncisão. Mas deixe-me lembrar o que é a circuncisão. Lembremos-nos que em Gênesis 15, o Senhor Deus, ele vai fazer um pacto com Abraão. Lá em Gênesis 12, ele chama Abraão com promessas. Que Abraão seria o pai de numerosa nação, o patriarca, aquele que daria o pontapé inicial com a graça de Deus de um povo interminável, de um povo pela misericórdia de Deus gravado na história de maneira que não pode ser apagada, e espiritualmente de um povo eterno. Em Gênesis 15, o Senhor entra em uma aliança com Abraão. Nós já explicamos o significado do ritual visto em Gênesis 15. E Abraão creu. O Senhor assumiu ali todas as nuances, todas as cláusulas da aliança. Ele cumpriria perfeitamente por si e pelo seu povo. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi imputado como justiça. Mas o sinal dessa aliança, por meio da fé, para a glória de Deus, foi a circuncisão, onde um prepúcio do órgão masculino ou feminino seria arrancado como um sinal daqueles que pertenciam a essa aliança. Abraão, mesmo sendo velho, foi circuncidado também. Moisés, mesmo sendo velho, foi circuncidado também. Então nós precisamos entender que essa aliança de Deus, ela foi vista no meio do seu povo. E o preceito principal era que um menino, uma criança de 8 dias de nascido, no 8º dia deveria ser circuncidado. E o que é que os judeus pensavam quando falava de circuncisão? Que isso era sinônimo de orgulho pejorativo. Aquilo que deveria ser sinônimo de gratidão, louvor e obediência, entre muitos dos judeus passou a ser alvo de vaidade e orgulho pejorativo. Queridos, quando se tem contato com algo sublime vindo de Deus, mas não se entende o real significado, tal coisa sempre será moldada às afeições pecaminosas do coração. Paulo vai dizer aí então no verso 25 que a circuncisão desobediente é inútil, porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se és porventura transgressor da lei, a tal circuncisão já se tornou incircuncisão. Olha o que Paulo está falando. Para um povo que se achava especial, porque tinha esse sinal da aliança de Deus no próprio corpo, Paulo vai dizer o seguinte: você pode ter essa aliança no corpo, mas se você não obedecer a lei de Deus, se você não obedecer a palavra de Deus, isso não vale nada. Não vale absolutamente nada. E ele vai continuar dizendo que a incircuncisão obediente à circuncisão. E eu acho que quando alguns judeus viram isso aqui, meus irmãos, deve ter sido um problema. Porque quando Paulo fala de incircuncisão, ele está se referindo a quem? Aos gentios. Porque os gentios não tinham circuncisão. E Paulo vai dizer que se uma pessoa incircuncisa obedece à lei, na verdade, ele tem a circuncisão de Deus. Ele vai continuar o seu argumento. A circuncisão obediente envergonha a incircuncisão desobediente, conforme ele diz aí no verso de número 27. O judeu acreditava que no dia do julgamento estaria do lado de Deus para julgar os incircuncisos. E Paulo vai combater isso, mostrando que pode ser totalmente ao contrário. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Imagine alguém que por motivo de vaidade está pensando o tempo todo: nós vamos julgar aqueles miseráveis dos gentios. Assim como muitos de nós pensamos dentro da igreja: não, eu sou salvo pela graça, aquele miserável pecador, nós vamos estar lá com o Senhor julgando ele. Agora imagina Paulo destruir isso aí.
dizer, não é bem assim não. Está vendo aquelas pessoas que você diz assim, são incircuncisas? Se elas obedecem, vivem pela lei de Deus, são elas que vão julgar vocês no último dia. São elas que estarão lá do lado do Senhor para julgar vocês. Vocês acham que é assim? Na verdade pode ser totalmente ao contrário. E aí Paulo fecha, dizendo o seguinte, que a razão de tudo isso é porque um verdadeiro judeu não era aquele que tinha a marca exterior da lei de Deus, mas a marca interior. Não seria algo que seria mostrado de maneira exterior, mas da maneira interior. Ele diz o seguinte, porque não é judeu quem apenas exteriormente tem a circuncisão, aqui é somente na carne. Porém é judeu aquele que interiormente, e circuncisão é aqui do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que tem que ser, segundo Paulo, circuncidado é principalmente o coração. John Stott corretamente alertou que para o fato da circuncisão não era um substituto para a obediência. E esse foi um erro dos judeus. Constituía antes um compromisso como obediência e muitos entenderam errado. É por isso que um dos perigos da religiosidade, um dos equívocos, é pensar que devemos apenas ter sinais externos da lei. Aquilo que queremos mostrar para os outros, aquilo que queremos nos vangloriar, aquilo que queremos que as pessoas vejam e nós saibam que nós tenhamos. Entre reformados, o jargão é: somos calvinistas, temos a graça de Deus. Sim, fomos batizados porque o batismo substitui a circuncisão. Mas do que adianta se o coração não estiver circuncidado? Do que adianta se o nosso coração não estiver dobrado diante de Deus? Do que adianta arrogar tantas coisas boas que o povo de Deus tem, se o nosso coração não está rendido à lei de Deus, irmãos? Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta simplesmente vir aqui. Não adianta dizer que é presbiteriano. Não adianta usar jargão, sou calvinista. Nunca leu Calvino, mas sou calvinista. Sou alvo da graça. E daí? Se isso não está no seu coração, se a lei de Deus não está no seu coração, não adianta nada. E vejam, os judeus da época, eles estavam equivocados, porque não observavam também a lei como deveria. Lá em Deuteronômio 10:16, o Senhor diz por meio de Moisés: circuncidais, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Vejam que está claro. O sinal interior é o que vale. Mas e agora? Levantado o problema, qual é a esperança? A esperança é Jesus Cristo. Foi e sempre será Jesus Cristo. Paulo está discorrendo o seu pensamento aos cristãos em Roma, mostrando, irmãos, que é necessária a justificativa em Cristo, porque existem também os equívocos da religiosidade. E quantos de nós, meus irmãos, achamos que apenas por conhecer a palavra de Deus, por ser batizado, membro de igreja e as outras coisas que nós falamos aqui é suficiente para alcançarmos favor diante de Deus e dizermos que somos povo de Deus? Quantos de nós pensamos errado dessa maneira? Mas nós precisamos entender que somente Cristo é a perspectiva para aqueles que vivem assim. Cristo é a perspectiva para aqueles que estão lá fora também. Para muitos que estão vivendo pela religiosidade, pela mentira, de maneira errada, como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas sem vida por dentro. Mas Cristo também é a perspectiva para nós, muitos de nós que vivem também desta maneira. Paulo, com essas palavras,
Ele está vasculhando o inventário da nossa vida para encontrar todas as coisas além de Cristo e do Evangelho que confiamos para nos apresentar com aprovação diante de Deus. Entendam, muitas religiões aí fora apresentam atos externos. Outras vertentes religiosas têm os seus atos externos. Mas nada disso é suficiente. E nós não podemos viver dessa maneira. O Senhor sabe, queridos, que nós precisamos de uma direção correta, que nós precisamos da justificação em Cristo Jesus, que nós precisamos de um convertimento verdadeiro, de uma mudança diante de Deus, que a parte de Cristo e seu Evangelho nunca vai existir. E o que nos dá perspectiva é também observar algo importante nas Escrituras. Em Deuteronômio, o Senhor diz: circuncidai o vosso coração, no início. Mas lá para o final, lá em Deuteronômio 30, verso 6, olha o que o Senhor disse: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Antes ele diz circuncidai, agora ele está dizendo o Senhor circuncidará. Só Deus em Cristo Jesus pode mover o nosso coração para amá-lo. E assim também derrubar os ídolos que existem no nosso coração. Quantos ídolos no nosso coração? Quantos desejos egoístas? Quanto pensamento de nós mesmos? Quantos benefícios que queremos para nós mesmos? Falamos de Deus apenas no final de semana, no domingo, mas a nossa vida durante a semana é pensando em nós, no que nós queremos, no que podemos alcançar, no que podemos resolver o tempo todo. Nada disso adianta. O Senhor precisa circuncidar o nosso coração e somente em Cristo Ele pode fazer isso. Somente em Cristo Ele pode nos justificar e nos mudar para a glória dele. E assim, não seremos mais pessoas que conhecem a lei, mas que vivem por ela. Não seremos pessoas que carregam sinais externos de religiosidade, mas que têm o coração circuncidado para a glória de Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos, mas é isso também que Cosmópolis precisa. Queridos, quantas religiões, quantas denominações nesta cidade. E o interessante é que cada esquina que você vai tem uma igreja diferente, mas Cosmópolis não muda. Não é uma cidade que está aos pés do Senhor. Não é uma cidade que ama o Senhor de todo o seu coração. É uma cidade que está em decadência moral por meio de muitos, jogados na prostituição, na bebida, no adultério, nas drogas. É uma cidade onde muitos roubos acontecem. Enfim, é uma cidade cheia de coisa ruim. Mas se tem tantos evangélicos, por quê? Nós olhamos, por exemplo, homens como Richard Baxter, que apenas ele foi usado por Deus para salvar quase toda uma cidade. Nós olhamos um homem como John Knox, que foi usado por Deus para estremecer a Escócia, e muitos foram convertidos. Homens como Calvino, Lutero e outros. Mas se dizem tantos servos de Deus neste lugar, por que nada muda? A resposta é porque o exterior está bonito, mas o coração está vazio. A resposta é porque Jesus está nos lábios, mas não está no coração. E nós temos a oportunidade de sermos diferentes. E devemos orar sim para que Deus, em outras igrejas, sérias principalmente, possam despertar o povo a parar de querer oba-oba, experiência, emocionalismo, e passar a viver para a glória de Deus. E assim também pregar lá fora, dizendo: ser cristão não é passar para a lei de crente. Ser cristão não é se vestir com a roupa social. Ser cristão não é ter vestes longas. Não é usar jargões, não é dizer que pertence à igreja tal ou à igreja tal.
Ser cristão é ter um coração convertido que vive de acordo com a vontade de Cristo Jesus. E assim, irmãos, muitos deixarão de ser como um sepulcro caiado, ornamentado por fora, mas vazio por dentro. Busquemos a justiça de Cristo Jesus. E pode ser que o Senhor, ao olhar para nós nessa noite, veja que realmente precisamos mudar. Realmente muitos de nós temos falhado. Mas em Cristo pode surgir um desejo excelente no nosso coração, de viver para a glória dele, de ser transformado, ter o seu perdão, ter um novo coração e clamar por um coração que seja um coração igual ao dele, de Cristo Jesus. Porque Cristo, sim, não teve apenas o seu corpo circuncidado, mas também o seu coração vivia para a glória de Deus Pai. Então é isso que nós vamos cantar neste momento. Convido você a colocar-se de pé. Preciso tanto do teu perdão.
Dá-me um coração igual ao teu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é isso que nós precisamos, de um coração igual ao de Cristo Jesus. Nós precisamos de um coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer. Não há nada mais maravilhoso do que viver com a tua palavra. Como ela mesmo diz, há caminhos que parecem ser perfeitos aos olhos dos homens, mas o final é trágico. Porém, aquele que vive pela tua lei é bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que anda nas tuas palavras, é a mulher que vive para a glória do Senhor. Deus, circuncida o nosso coração. Ajuda-nos a ter um coração santo, a não apenas querer viver como santos externos, mas que principalmente o nosso interior seja convertido para a glória do teu nome. Ajuda, Deus, esta igreja, não apenas os que estão aqui, mas os que chegarão depois, a viverem em santidade, abandonarem a religiosidade, mas viver realmente como um cristão, como luz neste mundo que dissipa as trevas. Que sejamos exemplos, que ao andarmos as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor Jesus Cristo. Que ao falarmos, que ao agirmos, possamos expressar uma vida pautada na tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa esta igreja e assim recebam a bênção e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo santo espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, assim nós